Oi, tudo bem? O que realmente levou a liderança ali dos judeus, o povo que era líder da nação, não aceitar Jesus como sendo Messias? Afinal de contas, tudo da lei dos profetas, desde Gênesis até aquele tempo, falava de Jesus. Todos os sinais foram cumpridos, inclusive até o batismo de Jesus por João Batista, porque João Batista ele era filho de sacerdote. E sendo João Batista filho de um sacerdote, ele fazia parte do povo da liderança ali dos judeus. E João Batista testemunhava de Jesus. Então houve o batismo de Jesus ali no Rio Jordão. Houve aquela voz que dizia que Jesus era o Filho de Deus. E as pessoas ali ouviram. O povo sabia, tinha certeza, que João Batista vinha da parte de Deus. E se João Batista veio da parte de Deus e testemunhava de Jesus, logo Jesus também, ele veio da parte de Deus, ficou bem claro para o povo. Ficou bem claro para aquela liderança que Jesus era realmente o Messias. E os milagres que Jesus fazia milagres extraordinários. Jesus ressuscitava os mortos. Inclusive a ressurreição de Lázaro. Muitas pessoas ali ficou sabendo. Aqueles homens ali, os escribas, os fariseus, aquela liderança, estava sabendo de tudo que Jesus estava fazendo. E cada vez que Jesus fazia um milagre extraordinário e as pessoas começavam a seguir Jesus, aquilo fazia com que os fariseus, que os líderes daquela época, se voltassem contra Jesus. Acontece que Jesus tinha uma vida simples. Jesus era sendo uma pessoa de Deus, sendo Messias, tinha uma vida muito diferente do que viviam os escribas, do que viviam os fariseus. Eles viviam uma vida de luxo. Eles amavam os primeiros lugares. Amavam ser tratados de rabis, de rabi, de mestres. Eles amavam a posição que eles tinham. E Jesus era completamente diferente. E sendo Jesus filho de Deus, então ele testemunhava de forma muito enfática contra aquela nação, contra aqueles líderes. E Jesus também, algumas coisas que Jesus falava, desmascarava aquela geração. Inclusive, Jesus contou algumas parábolas. Tem aqui, por exemplo, a parábola dos lavradores maus. Essa parábola foi um tapa na cara da liderança daquela época. E Jesus disse nessa parábola que um homem ele plantou uma vinha e arrendou para alguns lavradores. Ele partiu para uma terra distante e ficou ali algum tempo. E no tempo dele receber sua parte, ele mandou um servo para receber sua parte. Porém, esse servo ele foi maltratado, foi espancado e foi expulso. Ele mandou o segundo servo, fizeram a mesma coisa. E mandou o terceiro servo, e fizeram a mesma coisa. Então aquele homem decidiu mandar o seu filho. E quando o filho veio, aqueles lavradores disseram: bom, esse é o filho, deve ser ele que vai ficar com a herança. Então nós vamos matá-lo. Então isso servia, era uma carapuça para os líderes judeus, para os líderes do templo, os líderes da religião. Eles sabiam que Jesus estava falando sobre eles. Então tudo isso, tudo que Jesus dizia, fazia com que que o povo ficasse desconfiado daquela autoridade deles. O povo começou a perceber a hipocrisia daquela gente, através do que Jesus vivia e através de muitas coisas que Jesus falava. Quando Jesus olhou para Jerusalém e disse que Jerusalém que mata os profetas, Jesus falou sobre isso, que as pessoas matou os profetas, semelhante aos lavradores ali da vinha, que matou os servos que foi buscar, e foi ali para pegar o direito do qual o dono tinha. E ele foi expulso da vinha. E depois eles mataram o filho, no caso seria Jesus. Então Jesus, nessa parábola, Jesus disse que eles iam matá-lo.
que Jesus ia morrer na mão daquela liderança hipócrita. E foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, todas as profecias, tudo que Jesus falou, aconteceu. Porque aqueles homens, eles amavam as glórias do mundo. Eles não amavam as glórias de Deus. Muitas pessoas ali, eles tiveram vontade de aceitar Jesus. Eles tiveram até certo ponto. E eles entenderam que Jesus era o Messias. Mas eles não fizeram isso porque eles amavam mais as glórias do mundo do que as glórias de Deus. Então, por tudo isso, aquela nação ficou totalmente indesculpável, porque eles bem sabiam o que estava fazendo. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E apesar de Jesus dizer na cruz que eles não sabiam o que estava fazendo, então Jesus deve ter falado para uma multidão que estava sendo influenciada. Mas a liderança mesmo, eles bem sabiam que Jesus, ele era Filho de Deus. Eles ficaram totalmente inculpáveis da morte de Jesus.